Quando o álbum de estreia da dupla Smith Kotzen foi lançado em 2021, ele foi uma grande surpresa, um som muito legal, um dos melhores discos lançados em 2021, justamente por apresentar uma faceta criativa do Adrian Smith, guitarrista do Iron Maiden, que a gente não está acostumado a ouvir no Iron Maiden, a encontrar no Iron Maiden, e ter ainda o Rich Kotzen, que é um dos compositores mais prolíficos e criativos do século XX, dentro do rock, dentro do metal. O Adrian Smith ele é a principal força criativa do Iron Maiden, depois do Steve Harris e do Bruce Dickinson. Ele é o autor de clássicos como Wasted Years e muitos outros. Então, ouvir ele explorando outro caminho sonoro neste álbum foi muito legal. Isso fez com que, ao ser anunciado o segundo álbum da dupla Smith Kotzen em 2025, a minha expectativa foi lá pro alto. Estou em mãos aqui com o Black Light White Noise, segundo disco do grupo, da dupla. Tem um EP no meio misto aqui com músicas ao vivo e músicas de estúdios. Aqui os caras acompanhados da baixista Julia Lage, que é a esposa do Rich Kotzen, a principal razão, motivadora dessa dupla acontecer, porque ela é esposa, como eu disse, do Rich Kotzen, e o casal é vizinho do Adrian Smith e da Nicole Smith em Los Angeles. E a Julia e a Nicole ficaram muito amigas, e isso aproximou o Rich e o Adrian e acabou dando nesse projeto. Então a Julia toca baixo na maioria das músicas aqui, o Rich Kotzen toca em algumas. A bateria é do Rich Kotzen na maioria das canções. Duas delas trazem o Bruno Valverde, baterista do Angra, são o Dark Side e o Raid, e uma traz o Kylie Hughes, que é baterista da banda solo do Rich Kotzen, Life Unchained. Como eu disse, expectativa lá no alto para esse disco, mas eu ouvi ele várias vezes nos últimos dias, nesse feriadão, e ele acabou me soando muito Rich Kotzen e pouco Adrian Smith. Quero explicar isso para vocês, tá? O álbum de estreia tem muitos elementos de um hard rock com influências de blues, country e outros aspectos, ingredientes da rica música norte-americana. Muitas músicas com vocal do Adrian Smith, outras com vocal do Rich Kotzen, eles vão se alternando assim, mas tem uma pegada mais estradeira, o álbum de estreia, parece uma trilha de Sons of Anarchy. Isso meio que se perdeu nesse segundo disco, que tem muito mais uma cara de ser um álbum solo do Rich Kotzen do que um álbum em parceria com o Adrian Smith. Se você não prestar atenção nas primeiras audições, você vai ter a impressão que o Rich Kotzen canta em todas as músicas, tá? Depois, com o tempo, você vai percebendo e vai entendendo que, na verdade, não, tem o Adrian Smith aqui sim, é evidente que tem, afinal, é um álbum em dupla. Mas a maioria das canções tem uma sonoridade muito próxima dos álbuns solos do Rich Kotzen, deixa de lado, em diversos momentos, esses ingredientes que marcaram o disco de estreia, como essas influências, blues, country e outros sons, tal, eles aparecem aqui, mas não são tão claros de uma maneira imediata. De modo geral, quando você ouve o disco, você tem a impressão que está ouvindo um álbum solo do Rich Kotzen. Os álbuns solos dele são muito bons, mas são os álbuns solos dele. Se eu quero ouvir esse som, eu ouço os álbuns solos do Rich Kotzen, não um álbum em parceria com o Adrian Smith. Como eu disse, é uma das principais forças criativas do Iron Maiden. Então as músicas iniciais aqui, principalmente Muddy Water e Black Light, tem essa pegada. Começa o disco e tá, mas tá muito diferente do álbum e tal. Mas a princípio do álbum estreia. Mas a princípio que a audição vai evoluindo, você vai encontrando essas canções com uma pegada mais Adrian, aqui, que me agradam mais e que curiosamente são mais contemplativas. Por exemplo, Dark Side e Life Unchained tem essa pegada mais de pensar, assim, desaceleram um pouco o disco e trazem o Adrian Smith como destaque. Assim como o fechamento com Beyond the Pale, que é um grande som. Outras músicas aqui como Heavy Water, que tem um riff muito western, assim, parece que é a trilha sonora de uma pradaria do velho oeste norte-americano, porém com um som mais contemporâneo, tá? Mas essa disparidade acaba, na minha opinião, prejudicando a avaliação final do disco, porque ele é um álbum de uma dupla, de uma parceria, mas o peso criativo, o controle criativo parece ter pendido muito mais pro lado do Rich Kotzen do que pro lado do Adrian Smith. E isso, para mim, acaba prejudicando muito o disco. Ele está longe de ser um disco ruim, muito pelo contrário. Mesmo assim, é um disco bem interessante de se ouvir, mas eu queria ouvir algo mais na linha deste primeiro álbum, tá? Como eu disse, ele é muito semelhante em diversos momentos aos discos solos do
Rich Kotzen, que são álbuns muito bons, mas são álbuns solos do Rich Kotzen. O Adrian Smith, ele, antes de entrar no Iron Maiden, ele tinha uma banda, o Urchin, ele era vocal e tudo. Depois ele tem os projetos dele com o Psycho Motel, que não deixa de ser um pouco parecido com isso aqui, apesar de ser o metal mais alternativo dos anos 90, mas tinha essa pegada já de características, ingredientes da sonoridade norte-americana. Penso que perdeu um pouco da sua identidade própria, que estava sendo construída no álbum de estreia, e pendeu muito para a identidade criativa do Rich Kotzen. A edição brasileira vem em Digipack, foi lançada pela BMG, algo interessante para se ouvir, vai muito além, não tem nada a ver na verdade com a sonoridade do Iron Maiden aqui. É um disco muito legal mesmo, mas eu confesso que fiquei um pouco decepcionado porque eu queria algo mais nessa linha. Pode ser só uma percepção minha, mas eu acho que vou acabar dividindo essa percepção com as pessoas que ouvirem esse disco. Era isso, esse foi o meu review de Blacklight White Noise, novo álbum da dupla Smith Kotzen. Diz aí o que você achou. Você pode comprar esse álbum com 10% de desconto usando o cupom Collectors10 que está na sua tela. Esse cupom vale para esse disco e todos os itens anunciados e presentes no site da Canto do Artista, e você pode usar quantas vezes quiser. Valeu, obrigado, comenta, dá like, manda para os grupos, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.